Boa noite, nós estamos agora por começar a live que fala sobre luto. Nós estamos numa série de lives ao longo desses dias, Desatando Nós. E a nossa intenção é sempre discutir assuntos que fazem parte de forma muito concreta da nossa vida, mas que poucos são discutidos, esses assuntos. E eles são como que nós, feitos na nossa história. E nós queremos, ao longo dessa semana, através da partilha da Palavra de Deus, a partir da iluminação da Palavra, da visitação do Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desatadora de nós, desatá-los, a fim de que a nossa vida possa fluir com maior alegria, com maior disposição, com mais amor também. Meu muito obrigado por você que está nos acompanhando ao longo desses dias em oração, porque nós estamos nos reunindo todos os dias, às 9 horas da manhã, para a oração do Santo Terço e da novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós, e também às 19 horas, sendo acompanhados por um missionário, uma missionária, abordando um tema. E hoje é sobre a perda de entes queridos, o luto, propriamente dito. E teremos aqui a presença do missionário Geberton, da região sul do Brasil, fundador de uma comunidade que estará aqui conosco. Eu convido você a espalhar essa boa notícia, a convidar a outros, sejam eles católicos ou não católicos, porque esse assunto é de interesse público, é um assunto que mexe conosco, porque, como eu havia dito, é algo da vida real, é algo muito concreto. A morte, a perda de pessoas queridas, geralmente abala a todos, né? Aqueles que enfrentam uma grande perda, aqueles que enfrentam essa separação de pessoas que muito contribuíram com sua vida, com seu crescimento, com seu progresso, pessoas que muito amadas, quando elas são separadas, é natural que venha um abatimento, uma desmotivação, e como a graça de Deus nos ajuda, porque mesmo São Paulo vai dizer, né, para que, nos exortando para que a gente não fique na ignorância, como aqueles que não têm esperança, né, na ressurreição. Ele então começa a exortar, chamar, né, a esperança em respeito à relação com os mortos. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Vamos ver se o Jefferson já está por aqui. Esperar o Jefferson mandar aí o convite. Enquanto o Jefferson não mandou o convite, vamos aqui fixar o tema. Vamos lá. Muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vou chamar aqui. Olá, Geberton. Olá, padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite. Amém, boa noite, boa noite. Não apareceu aqui Eu estava ainda há pouco, Geberton, pensando assim, quando foi mesmo que nós nos conhecemos? E aí me acordei que foi em Roma, né, cara? Roma, graças a Deus. Falar isso no início de uma live, né, nos deixa até mais elegante, né? E jantamos juntos lá naquele restaurante lá, uma massa bem boa, foi bem legal aquele dia. Bem legal. É verdade, explicar para o pessoal que está aqui nos acompanhando, né? Por ocasião dos 50 anos de aniversário da Renovação Carismática Católica, né, eu fui acompanhado de alguns outros padres
e o Geberton acompanhado de outros missionários, fundadores de comunidade, enfim. E lá nos encontramos, um dos simpósios, enfim, reuniões, e terminamos Exatamente. depois tomando uma refeição juntos. Foi um contato muito Exatamente. breve, enfim, mas suficiente para que a gente se alegrasse juntos pela missão, enfim, realizada, né, na comunidade dele, por meio da sua vida, por meio também da sua família. Se apresente um pouco para a Exatamente. gente, o Geberton. Então, padre, como o senhor estava dizendo antes aí, no fim, para mim não apareceu. Agora que foi aparecer o linkzinho aqui para fazer o convite, eu estava dizendo, me chama aí, me chama aí. Mas eu sou, como o senhor disse, eu sou aqui do Sul, né? Pertenço à Arquidiocese de Porto Alegre, sou leigo consagrado, sou casado, tenho 4 filhos, o quarto está chegando agora, a princípio uma menina, a Aurora, e sou fundador da comunidade de Vida e Aliança Filhos da Cruz. Vai fazer agora, mês que vem, estamos fazendo 18 anos de comunidade, o que na nossa realidade aqui de Sul e de Porto Alegre em particular é uma vitória, porque aqui a realidade, né, pastoral, vamos dizer assim, teológica é mais TL, uma coisa mais cultural, então é um pouco difícil essa questão de novas comunidades, uma espiritualidade mais à frente, assim, é mais difícil. Mas, por graça de Deus, estamos aí já há mais de 20 anos na caminhada, 18 anos de comunidade, servindo a Deus, vivendo da missão para a missão. Por graça de Deus, eu tenho essa graça de dedicar a minha vida em tempo integral para a missão. Semana passada, acho que foi semana passada, retrasado, quando o senhor me chamou ali e fez o convite, falei para minha esposa assim, tu nem sabe quem me fez um convite para uma live. E ela disse, quem? O padre Fábio de Mello. Ela, o quê? Eu disse, não é esse, é o outro, é o original, é o original. Aí ela é estudante de psicologia. E ela disse assim, tá, mas esse aí não é aquele que fez as lives dos temperamentos? Eu disse, essa mesmo. Ah, tu vai fazer a live com o padre Fábio, que fez com o Pacheco, com o doutor Rafael, isso aqui. Pois é. Né? Então, o senhor já é de alguma forma conhecido por aqui também. Já. Que legal, obrigado pelo carinho. Qual é o nome da sua Amém. esposa, Geberton? Mônia. 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 E ela se forma quando, a Mônia? Olha, agora que está com mais uma gestação, acredito que falta mais 2 anos e meio. Vai faltar 3 anos agora em função da gestação, né? Esse semestre, o segundo semestre ela já não vai poder fazer, porque a princípio o nascimento é final de outubro, início de novembro. Então ela vai parar esse semestre. Vamos ver se ela vai conseguir voltar no início do outro ou não. E aí, mas deve dar uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos ainda. Que legal. A psicologia vai ser muito útil na edificação de vidas, na própria evangelização. Que maravilha. Deus abençoe a Mônia, precisamos teu muito. casamento, os teus 4 filhos também. E a chegada da Aurora. Amém. Obrigado. Amém. Então, padre, o senhor pediu, eu tenho acompanhado um pouco as lives, assim, não consigo ficar muito tempo, mas tenho visto as lives, e o senhor pediu que nós falássemos hoje um pouco sobre essa questão da perda dos entes queridos. Rapidamente, assim, a minha história é marcada por uma perda bem pontual e particular, que é a perda do meu pai, e foi em uma circunstância bastante diferente, porque já vão fazer 28 anos que meu pai faleceu, mas quando o meu pai faleceu, o meu avô estava, a família da minha mãe é do estado de Santa Catarina, meu avô estava no hospital desenganado, os médicos desenganaram o meu avô e pediram para chamar todos os filhos e tudo mais. Por circunstâncias, questões particulares, assim, bem pontuais, de carro, dinheiro, meu pai disse para ela que não poderia ir, ele ficaria em casa, e quando se organizasse, então ele iria lá também. Mas que era para ela ir, porque é o pai dela, dar um suporte para a família e tudo mais. Minha mãe viajou no sábado, era um sábado, viajou num sábado para, então, e se despedir do pai, né, que estava no hospital, tudo mais. E acabou voltando na terça de madrugada para enterrar o esposo. E o meu avô veio a falecer 24 anos quase depois, né? Passou por 3 isquemias, várias situações de hospital e ainda levou mais 20 e tantos anos para falecer. E nós moramos aqui, a comunidade é numa chácara, é na chácara que era da minha família, chácara a qual eu achei meu pai morto. Eu tinha 9 anos, o meu irmão mais velho tinha 13, o meu irmão mais novo tinha 5.
O mais novo foi com a minha mãe, o mais velho estava na escola e eu estava em casa, era de manhã cedo. Quando eu levantei de manhã cedo, meu pai, fui procurar meu pai, não achei meu pai. Procurei meu pai por mais ou menos 4 horas. Aí era meio-dia, eu achei meu pai morto. Então, assim, a perda, falar desse assunto da perda de alguém querido, próximo, né? Não me é algo muito distante, porque eu tive uma experiência bastante marcante. E o problema que eu vejo em relação à morte de alguém que nós amamos, a essa perda de alguém que nós amamos, é que não é só aquele momento, né? Mas tem várias situações que vão se desenrolando na sequência daquela perda e que muitas vezes situações situações que vão piorando a dor da perda, né? Pessoas que morrem, falecem e deixam dívidas, deixam alguns problemas em esfera humana para que os filhos, a esposa, o esposo acabem por resolver situações, pessoas que infelizmente levadas por crises psicológicas vão ao suicídio, o que gera uma dor ainda maior, não só a perda, mas a forma da perda. Perdas que ocorrem por acidente, mortes violentas, assalto, né, tiroteio, circunstâncias que são adversas à nossa vontade. Sabemos que é uma realidade, mas cremos, né, que Deus gostaria que a nossa morte fosse uma morte, como diz o Papa Bento XVI, dizia, o declínio natural da vida, né? Vai envelhecendo e morre como um passarinho, vamos dizer assim, uma morte natural. Mas não é a realidade de muitos nos dias de hoje. Então a morte não só ela já é algo trágico por natureza, porque ela é uma ruptura brusca de uma relação que vem sendo vivida, e além de ser trágica em si mesma, ela acarreta inúmeras outras consequências e circunstâncias pesarosas. É quase como um terremoto, um maremoto, né? Tem o epicentro, que é o abalo sísmico no solo, e depois aquela tsunami que vai ainda devastando tudo que encontra pela frente. Então a morte tem esse peso. Só que quando o senhor fez o convite, eu fui rezar, fui buscar algumas coisas no coração de Deus, e o que eu percebo assim, padre? Infelizmente, a morte é algo extremamente natural, inclusive há alguns estudiosos que dizem que a morte ela faz parte da vida, porque ela é o último ato da vida, vamos dizer assim, né? Só morre quem está vivo, então ela compõe ainda a dimensão da vida. Então a morte ela é algo natural. Existe um poema, um ditado gaúcho que diz: da morte ninguém atalha. Ninguém consegue escapar por qualquer caminho que se vá, mas cedo ou mais tarde com ela vai se encontrar. Faz parte da vida. Mas nós não somos educados, nem mesmo na fé, para lidar com essa realidade que é tão natural a todas as pessoas. Nós vivemos, muitas vezes, entenda-me aqui a expressão, mas como que alienados dessa realidade da morte. E por isso somos solapados, somos pegos de supetão, né, quando ela nos visita. São Bento escreve para os seus monges, né, na regra beneditina, ele pede que os monges tenham sempre a morte diante dos olhos. Claro que a realidade que São Bento está colocando estejam sempre preparados para que quando ela chegar, ela não pegue vocês desprevenidos em uma questão espiritual, né? Então, se a morte chega para mim, eu estou com a minha confissão em dia, estou com a minha vida sacramental em dia. Ele está falando nesse aspecto. Mas se pegarmos a mesma ideia de São Bento e trouxermos para a nossa realidade humana, nós vamos começar a resolver algumas questões que vão facilitar o pós-morte, o lidar com a situação do trauma que vem depois. Uma vez eu escutava uma pregação do
né, o Padre Léo, quem sabe aí em breve nosso santo brasileiro. Padre Léo, ele disse assim, a pessoa não chora no velório por quem morreu, ela chora por ela. Né? Tanto é que a frase que é dita é: o que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Claro, a pessoa está pensando em como ela vai enfrentar a vida sem o outro. E muitas vezes esse pensamento nasce de relações que foram mal vividas, ou vividas de forma superficial, ou sempre em um pé de guerra, sempre em clima de briga, de desarmonia, que não foi construída uma relação saudável, uma relação amorosa, ou uma relação distante. Muitas vezes as pessoas podem até estar juntas, podem até estar vivendo na mesma casa, mas são distantes. E quando a morte chega, junto com ela, ela traz aqueles pensamentos. O que eu fiz? Porque eu não amei, porque eu não perdoei, porque eu não pedi perdão, porque eu não disse que eu amava. E aqui, abrindo um parênteses, nós temos aí essas falsas doutrinas, né? E de forma muito particular o espiritismo, que então entra nesse espaço que a pessoa que ficou está fragilizada, ela está sentimentalmente fragilizada, ela está sensível, aí vem a mensagem que aquele que foi, que não, muitas vezes, né? Entendamos, não de forma geral, mas muitas vezes não dizia que amava, não cuidava, não pedia perdão, agora vai, é só amor, é só perdão, quer se reconciliar, e aí, por esse espaço, o demônio entra e começa aí a fazer toda a sua festa. Espaço dado porque nós não vivemos as nossas relações pessoais, interpessoais, as nossas relações familiares, próximas, nós não vivemos da forma mais cristã possível, mais intensa possível. Nós não vivemos o amor verdadeiro, o amor caritativo, nós não pedimos perdão, é aquilo que São Paulo diz, né? Não se deixe o sol se pôr sobre os vossos ressentimentos, porque isso vai virar uma mágoa e isso vai desencadear outros males na questão psíquica também. Mas a gente não faz isso, a gente não só não perdoa, como muitas vezes nós nos afastamos das pessoas, nós deixamos para lá, ignoramos e vamos deixando de lado. E julgamos que temos uma vida toda pela frente, né? Esse é o pensamento. E julgamos que temos uma vida toda pela frente. Um dia eu me reconcilio, um dia a gente se ajeita, enfim. Exatamente. E muitos são pegos desprevenidos, né? Muitos. E isso é tão interessante que, por exemplo, a questão é, quando nós vamos morrer? Nós sabemos o início da vida, o nascimento ali estabelece um tempo cronos que começa a ser contado. Nós sabemos o início, mas nós não sabemos o meio nem o fim. Existe um pensamento social que diz, não, o certo é morrer quando se está velhinho lá, né, tal. Mas onde está escrito isso? Deus não deixou uma regra estabelecida para tal. Muito pelo contrário. Então, essa ideia de São Bento, tenham sempre a morte diante dos olhos, ela vai me levar quando eu for me deitar com a minha esposa de noite, nós formos nos recolher, eu vou dizer que amo, vou dar um beijo nela, se tem um problema com ela, eu vou pedir perdão para ela, vou me reconciliar, porque se no outro dia de manhã eu não acordando ou ela não acordando, eu tentei fechar as brechas que estavam e vou viver aquele luto de maneira mais saudável dentro daquilo que é possível, porque a saudade vai existir, é claro, mas sem a dor do não ter amado, sem a dor do não ter honrado o outro, né? Quantos pais não dizem para os filhos que amam, que não, ou pelo menos não dizem com palavras, e aí é o que dói, né? Porque tem muitos pais que dizem que amam os filhos com dinheiro, com bens, comprando e dando coisas, mas não expressam o amor da forma que ele de fato deve ser expressado, com um carinho, um colo, um afeto para marcar essa presença afetiva, paterna. Não dizem. E a violência que nós vivemos hoje no mundo, e vocês, né, o senhor e outros irmãos que estão no Rio de Janeiro, vivem ela de forma muito acentuada por questões
sociais que existem no estado de vocês, de repente uma bala perdida ceifa a vida de uma criança que estava na escola. Uhum. Uma bala perdida leva a vida de um jovem de 16, 15, 16, 17 anos que estava bem, plena saúde, tomou um tiro, faleceu. E agora? O pai fica com a dor de nunca ter dito para o filho, filho, o pai te ama. Nunca ter dado um colo para o filho, né? E por isso aí vem o remorso, vem aquela dor que corrói por dentro, a amargura de não ter cuidado, de não ter amado, de não ter protegido da forma que de fato deveria ser vivida. Então, claro, que nem o senhor falava, existe aí a ideia de que a primeira questão que a morte não é trabalhada, não é ensinada, nós não falamos isso para os nossos filhos, vírgula, eu falo para os meus filhos, eu perdi meu pai muito cedo, com 9 anos, e eu sei a dor que eu passei, o sofrimento que eu passei, e eu pego os meus filhos e comento com os meus filhos. Né? Eu vou dizendo para ele, filho, o pai vai morrer, não sei se hoje, não sei se amanhã. Algumas viagens que eu faço de avião, agora não, né? Mas a gente estava viajando aí para fora do país e tudo mais, dava um beijo e dizia, olha, se o pai voltar, né? O pai vai chegar tal dia, mas reza pelo pai, porque o pai está dentro de um avião, pode acontecer um monte de coisa, tudo mais. Alguns vão dizer assim, mas isso é exagero. Olha, exagero é esconder algo que é extremamente real à nossa existência, verdadeiro à nossa existência. Suprimir uma realidade dessa é criar um espaço para um grande trauma quando esta realidade de fato se concretizar, que é a morte do pai, a morte da mãe, a morte de um avô, de uma avó. E quantas pessoas entram em depressão porque não conseguem lidar com a morte. Pessoas que sofrem de uma angústia, sofrem aí de terror noturno, né? Porque não conseguem lidar com a perda daquela pessoa que amava. Por outro motivo também, porque a nossa fé, muitas vezes, o sentido da nossa vida, muitas vezes, está em alguém que é humano e não está no Senhor também. Quando eu estava rezando, o Senhor me dava a palavra de Talitha Kum, da menina, né, de 12 anos que estava morta e Jesus então vai até a casa do centurião. Jesus chega na casa do centurião e lá ele encontra a família e todas as pessoas em pranto, em quase um desespero. E Jesus diz, mas por que esse choro alto? Por que esse pranto todo? Né? Ela não está morta, ela dormiu. E começam a chacotar de Jesus. Mas aí eu me pergunto, por que Jesus disse isso para aquelas pessoas que lá estavam? Porque Jesus tem plena consciência de que a morte não é o fim. A morte é o princípio. Tanto é que ele vai dizer em outro momento no Evangelho, se a semente não cair na terra, se a semente não morrer, não dá fruto, não tem vida. A vida ela tem que acontecer a partir desta morte. E nós sabemos que este tempo aqui é o nosso tempo de semente. Né? Vai ocorrer esse desabrochar da semente, que é a nossa morte, e então a vida eterna. Jesus lida com a morte de forma muito natural. Muito natural. E nós não fazemos isso. O que vai abrir espaço para ainda, na mesma questão, mesmo raciocínio, mais dor depois. Porque a grande dificuldade, padre, que eu particularmente entendo e percebo de pessoas que a gente vai acompanhando, vendo, casos que vão chegando até nós, é que as pessoas não sabem lidar com essa realidade do pós-morte. Mas e agora? O que vai acontecer? Aí a gente se pergunta, tá, mas o que a nossa fé fala da morte? Eu digo para os meus assim, e digo sempre para pessoas que eu vou em velório, que são da nossa caminhada, são de espiritualidade, eu digo assim, olha, chora, né? Deixa a dor acontecer, porque de fato tu perdeu alguém que tu ama, mas a nossa fé ensina que a dor da perda se converte na esperança do reencontro. Porque não é assim, morreu, não existe. Não, a pessoa ela está agora para uma outra dimensão, que é a definitiva. Ela está indo a caminho do céu.
E nós vamos caminhar para este encontro. E é nessa esperança do reencontro que nós encontramos o bálsamo que vai sarando as nossas feridas. Agora, claro, se para mim, para minha vida, se para mim a vida se resume a isto aqui, então é como diz São Paulo, somos os homens mais dignos de lástima. Porque qual o sentido de Jesus ter morrido e Jesus ter ressuscitado? Né? Ele morreu para conquistar a salvação e dizer, olha, a vida de vocês vai vir até aqui. Vocês vão passar pela morte, porque vocês são humanos, mas fiquem firmes, porque eu venci a morte e vocês comigo vão vencer a morte. E aí nós vamos para um lugar que é definitivo e é vida em abundância. Aí é plena. Aqui é parcial, aqui não tem. E na questão da morte, eu vejo ainda um outro detalhe. Né? Nós precisamos entender assim, tem gente que diz assim, não, mas se você também é cristão, você não sofre. Olha, quando o meu pai morreu, eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas eu vejo assim, se perdeu alguém que morreu, chora. Chora. Né? Viva o seu luto. Eu vou abrir um parênteses aqui para partilhar um testemunho de uma experiência muito próxima à minha família. Nós perdemos, a minha esposa perdeu a irmã com 21 anos e tinha leucemia. Nós estávamos lá no dia do velório, uma jovem, muito nova, tinha recém se formado em enfermagem, quando ficou sabendo do laudo, né, do resultado do exame que constatou a leucemia, ela foi chamada um dia depois para trabalhar num dos maiores hospitais aqui de Porto Alegre. Então, ela estava encaminhando a vida dela muito bem, uma jovem bonita, sorridente, alegre e tudo mais. Veio a leucemia, em 1 ano e 5 meses, a leucemia ceifou a vida dela, levou ela. Claro que naquele momento de uma jovem, muita dor, muito sofrimento, minha sogra, ela não quis participar do momento em que fecharam o caixão e do momento em que sepultaram a minha cunhada. Minha esposa meio que quis sair e eu peguei ela e disse assim, não, tu fica aqui, vive esse momento, né? Vai ali do lado do caixão, te despede da tua irmã, vive esse momento, chora, né? Depois conduzimos, fomos até o túmulo, sepultamos ela, rezamos, choramos, tudo mais. Minha sogra não participou desse momento. E eu disse para minha esposa, presta atenção na tua mãe, cuida da tua mãe, porque ela não encerrou esse momento e isso vai dar algum rebote depois. Dito e feito, psiquicamente, para o cérebro da minha sogra, vamos dizer assim, a minha cunhada ia chegar em casa a qualquer momento. Né? Ela não havia encerrado esta história. Ela teve algum problema, teve problema com depressão, tudo mais. Um dia, numa psicóloga, foi procurar um acompanhamento. Minha esposa disse, mãe, vai, tu precisa, alguém que te oriente e tal. Ela foi. A psicóloga foi trabalhando com ela e disse assim, olha, compra um buquê de flor e sábado tu vai lá no túmulo da tua filha, senta do lado, fala com ela, chora, te despede. Padre, minha sogra é outra mulher. Encerrou aquela página. Ela não ama a filha? Não, não é que ela não ama. Ela encerrou aquela página e agora a dor da perda se converte na esperança do reencontro, né? De voltar o olhar para o céu, não de olhar para baixo, olhar para o céu. E nós precisamos aprender assim, porque senão nós ficamos o tempo todo cultuando a morte e não celebramos a vida que vem pós a morte. Para lidar bem com a dor da morte, nós precisamos imprimir um sentido maior. E se nós não temos um sentido maior, no caso aqui, se o sentido da vida era aquela pessoa, quando aquela pessoa morre, nós morremos junto. Se o sentido da minha vida são os meus filhos, quando os meus filhos morrerem, e quiçá
por ordem natural, eu morra antes deles, porque essa é a ordem natural da coisa, mas se morrerem antes, se eles são o sentido da minha vida, eu morro junto com eles. E eles não são o sentido da minha vida. O sentido da minha vida é Cristo. E eu trago Cristo para dentro do quarto da minha dor, que é onde estão os meus filhos naquele leito, onde está o meu ente querido naquele leito, e digo para Jesus: aquele que eu amo, Senhor, dorme. E o Senhor vai dizer: não chore. Ele já vai levantar, já vai correr. E a vida vai acontecer. E é tão interessante que a palavra diz que Jesus disse para a menina: menina, levanta, Talita, levanta. E a palavra diz que ela correu. E ela tinha 12 anos. Ou seja, ela alcançou a maior idade da vida daquele tempo, que era 12, 13 anos. E correr é atividade, vida plena. Jesus traz a vida plena, né? E isso é também para nós. A nossa fé, ela precisa tocar nessa realidade da morte. Senão, infelizmente, quando nós perdermos um ente querido, nós vamos morrer junto. E Deus não quer isso para nós. Deus quer muito, muito mais do que isso. Interessante quando você falava dessa passagem do Evangelho, né, em que o Senhor afirma que a menina estava dormindo. As pessoas não se perguntam, mas a palavra cemitério, né, vem de origem grega, que significa dormitório. Interessante, né? A própria simbologia, ela nos catequiza, nos ajuda a entender que realmente o cemitério é um dormitório. As pessoas entraram num estado como que dormição, né? É claro que isso tem uma fundamentação bíblica também, porque o Senhor virá para despertar-nos, né? E irá ressuscitar os nossos corpos mortais, né? Nossos corpos que foram corrompidos, né, devido à separação da alma, a alma espiritual, o corpo e o corpo material. Então, o corpo, ele quando a alma se separa do corpo material, ele torna-se um cadáver. E o cadáver ele se corrompe. Agora, a alma, ela é incorruptível, né? A alma, ela não se destrói, ela é eterna. Agora, é importante isso, porque São Tomás de Aquino vai dizer que a alma, ela possui duas faculdades, que é o intelecto e a vontade. E o intelecto e a vontade, ele só se desenvolve, que são as potencialidades, enquanto está no corpo. Por isso que a conversão nossa só se dá enquanto estamos em vida, peregrinando nesse mundo. Então, porque depois que a alma ela se separa do corpo material, ela não desenvolve mais as suas potencialidades. Falo isso porque eu queria te deixar uma provocação, Geberton. O padre José Augusto, da Canção Nova, ele fez uma pregação, não sei se chegou até você, falando sobre a missa que se costuma pedir que se reze pelos fiéis defuntos. E ele falava assim: não adianta não, se não se converter enquanto está vivo, não adianta rezar não sei quantas missas, porque não vai ser salvo. Né? Em outras palavras, né? Não propriamente assim. Isso causou um rebuliço muito grande. Eu, como padre, que fiz filosofia, teologia, sei que ele falou somente a verdade, né? Mas as pessoas não estavam preparadas, não conhecendo, não catequizadas, elas se assustaram. Assim, como? Peraí, não tem valor a missa que eu mando rezar? Claro que tem valor. Não foi isso que o padre não disse. Mas ele falou que a salvação se dá mediante abraçar a graça, quando se está em vida, a conversão, porque depois de morto não. Mas por que então se reza a missa? É porque o cristão, ele jamais se desespera da morte de ninguém, né? Ou seja, da morte eterna. Tanto é que a igreja não proclama que ninguém foi para o inferno. A igreja acredita que o inferno existe, acredita que para lá vão pessoas, porque se assim não fosse, Jesus não teria dito, ele fala, no inferno haverá choro e ranger de dentes. Né? O Senhor, ele prega o tempo todo do inferno. E interessante que Jesus Cristo, ele fala mais do inferno do que do céu. Exatamente. Né? Ele fala muito mais do inferno do que do céu. Exatamente. E agora, é importante a gente estar falando disso, dessa perspectiva de salvação das pessoas, porque muitas vezes não trabalhamos. Quando eu falo aqui, por exemplo, eu não sou obrigado a fazer lives.
digo assim, pela igreja, né? A igreja não me obrigou, meu bispo não me obrigou a fazer lives. Eu faço porque eu tenho consciência. Eu vou dizer para você, está sendo um desafio para mim. Eu imagino. Eu estou indo no tranco, porque, tipo assim, é meio desconfortável. É estranho. Você fala com as pessoas, você não vê a reação das pessoas, você não tem um feedback, você não tem uma, né? Enfim. E estamos aqui. Por quê? Porque essa é a nossa missão. A missão de despertar as almas, de estar próximo delas, enfim. Aí eu falo assim, manda aí o aviãozinho chamando outras pessoas para a live. Eu não falo isso porque eu quero popularidade, porque eu quero muita gente que... E a live bombou, foi não sei quantas pessoas. É porque o meu movimento de fazer as lives é exatamente o quê? Querendo salvar almas, tantas quantas forem possíveis. Só que, infelizmente, muitas pessoas não têm esse empenho, que não deve ser só do sacerdote, é de todo mundo. Todo fiel batizado deve ser missionário. Então, querer salvar almas. E não pensar na salvação só depois que a pessoa morreu. Morreu, e aí eu vou começar a rezar pela pessoa, eu vou começar, entende? Mas enquanto ela está viva, trazer ela para Jesus Cristo. Né? Agora tem o seu valor evidente, porque quando eu mando rezar a missa, eu estou o quê? Eu estou me unindo a Deus, que não quer a condenação daquele pecador, mas quer que ele se converta e viva. E quando eu mando rezar a missa, eu, na verdade, o Senhor que está fora do Cronos, né? Ele sabe também, na sua bondade e misericórdia, valer-se daquele benefício da oração que foi feita para a salvação daquela alma. Né? Então, entende? Não é porque eu vou rezar muitas missas e vai ser salvo, mas, vamos dizer assim, quando eu rezo, eu estou unindo meu coração ao coração de Deus, que não quer a morte daquele pecador. Então, por isso que um cristão que não manda rezar a missa de outra pessoa, da sua família, ente querido, é uma pessoa assim, ele não precisa não, aquilo ali não tem jeito, aquilo ali vai para o inferno. Já não tem era. cabimento isso. Não tem cabimento, entendeu? É. Mas tampouco também não tem cabimento eu nunca me importar com a salvação de alguém e depois que ela morre é que então eu começo a rezar a missa, enfim. Então o padre fez uma provocação. Isso chegou até você? Pois é, eu ouvi comentários, eu não consegui ainda ver essa homilia, mas eu ouvi comentários. Agora, padre, eu, sinceramente, eu concordo, em gênero, número e grau. Né? Eu não gosto do título Profeta do Caos, mas, particularmente, eu não gosto desses pregadores que passam a mão por cima. E vou lhe dizer mais, eu estava estudando esses dias em função da faculdade. Eu estava estudando um texto e parei numa indicação protestante e acabei escutando lá um vídeo protestante. E o cara dizia assim, porque o pastor fulano, deu nome, tal, vai para o inferno. E vai para o inferno porque estão pregando um evangelho açucarado, um evangelho que está deixando as pessoas na vida boa e não está pregando a conversão, mudança de vida. Porque, de fato, nós sabemos que o tempo do mérito é este. Morreu, pega o caderninho, fecha a conta e diz, olha, juízo parcial. Tu vai para o purgatório, o cara foi top santo, vai para o céu, velho, tu não chegou no mínimo, tu vai ter que descer aqui a ribanceira, vai para o inferno. Mas isso é justiça. E a gente vive o tempo dos pregadores açucarados, lights, que dizem assim, não, mas Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. E esquece que Deus também tem por atributo a justiça, né? Como ele fala para Santa Catarina de Sena, eu sou a pura misericórdia. É verdade. E assim também sou a pura justiça. E não é porque eu sou a pura misericórdia que muitos dizem por aí, ele fala para ela, na hora da morte se converte, se arrepende na hora da morte. Ele diz, olha, eu não tenho obrigação nenhuma de na hora da morte perdoar alguém. Eu passo a vida inteira da pessoa mandando o profeta, padre, vamos atualizar, é live do padre Fábio, é live do Badu, é live do fulano, é live desse. Tá cheio de pregação, tá cheio de live. Hoje, aquilo que se argumentava da ignorância, né? Mas pode ser salvo pela ignorância. A ignorância hoje ela está no âmbito de ignorância vencível. É possível alcançar o conhecimento com poucos cliques, a gente vai ali e encontra a verdade disponível. Né? Não tem como mais viver na ignorância, a não ser que seja um alienado. Então, o que o padre fez, para mim, talvez eu não falaria com as mesmas palavras, né?
Mas ele deu um choque de realidade que precisa ser dado nas pessoas. Que Gente, até ajudou vamos se ligar. ajudou algumas a estudar, né? Porque assim, será que esse padre está falando a verdade? Será que é aquilo que ele está falando é o que a igreja prega? Agora, uma coisa importante, Geberton, é a questão dessa vivência do luto, né? Por exemplo, a tristeza, ela não é pecado, desde que não cultivada. A tristeza, ela não é pecado. Vamos dizer assim, o pecado é o desespero, né? Quando, na verdade, é evidente de que, por uma força emocional, a pessoa pode entrar num descontrole e vir a desesperar-se, né? E Deus não leva em conta esse desespero, porque a pessoa são as suas estruturas que foram abaladas. Agora, quando é uma desesperança cultivada, uma desesperança, isso é que tem um peso de culpa. Agora, uma coisa importante falar, porque muita gente, infelizmente, diz a outra de que ela não pode, como você falou, né? Não pode chorar. Você é um cristão, ou você não acredita na vida eterna? E está chorando aí? Deixa disso, enxuga essas lágrimas. E isso não é pedagógico, isso também não é cristão. E Jesus, fantástico, na sua pedagogia divina, chora a morte do seu amigo Lázaro. Exatamente para quê? Para mostrar que é humano, exatamente, né? Chorar a morte do outro. Então, assim, não há nada de mal você chorar, você viver, e é saudável você viver o luto. Você havia falado sobre isso, né? A psicologia vai dizer que geralmente um luto de 2 meses, né? E um luto de 2 meses é um luto, vamos dizer assim, poderíamos dizer, normal, comum. Passou de 2 meses, é bem possível que está entrando num quadro clínico, né? Algo de depressão, que vai requerer a pessoa procurar um profissional de saúde, né? Um diretor espiritual pode muito ajudar, mas também um profissional, um psicólogo, talvez. Agora, nesse luto de 2 meses, existe um processo, como você falou, né? Que a sua sogra demorou a entrar. Mas, na verdade, ela demorou a entrar no processo de adaptação. Mas, assim, são 3 que diz, né? O primeiro é a negação. A pessoa fica entorpecida, a pessoa parece que fica meio sem reação. Eu me lembro que também, meu pai faleceu em 2005 e eu que tive que agilizar essa coisa de papelada. A gente fica meio que no automático, né? A gente tem que dar conta do recado. Eu que fui chamado também para vestir o terno no meu pai e eu não consegui fazer até o final. Eu fiquei muito comovido, fiquei abalado, mas vamos dizer assim, é interessante isso, porque enquanto nós estamos ali recebendo família, tendo que pagar as coisas do funeral, a gente fica meio que parece entorpecido. E é muito natural em velório as pessoas ficarem assim, olha, fulano de tal não está triste não. Fulano de tal está se dando bem com isso, né? Olha só, a pessoa é forte, a pessoa é de fé. Mas não, ela está entorpecida, ela está meio anestesiada pela situação. É o primeiro processo do luto. Depois ela está na adaptação. Na adaptação, ela já começa a ter aqueles sintomas que é semelhante à depressão. Por exemplo, não quer comer, não consegue dormir, ela chora, ela tem sonhos, né? Você usou um nome interessante, terror noturno, né? Isso. Você tinha falado isso, né? As pessoas têm pesadelos, enfim, é muito comum. Pesadelo. E depois a pessoa vai para aceitação. E agora, geralmente, a aceitação, esse já é o terceiro, geralmente esse processo aí de 3, geralmente vai 2 meses, depende de cada pessoa. Agora, é muito importante a gente, como cristão, compreender as pessoas nesse processo, né? E não interromper esse processo, ajudá-las. Agora, você tocou num ponto que, para mim, foi primordial. Aqui em Seropédica, ouço muito isso. As pessoas, sentindo-se tristes, enlutadas, ficam vulneráveis e se aproximam delas falsas doutrinas, como o espiritismo, dizendo ter contato, ter uma mensagem do além. Enfim, isso parece atraente aos ouvidos. Isso é muito perigoso. Embora parece afagar, parece consolar, mas isso te coloca num estado de rompimento com a fé na ressurreição muito grande, né? Muitas pessoas pensam que dá para se conciliar ressurreição com reencarnação, com espiritismo, mas são 2 coisas totalmente separadas. E outra coisa, né, padre? É como o senhor disse, no momento em que a pessoa, no momento que nós morrermos aqui, as relações dessa vida para a alma estão encerradas. Agora ela se volta totalmente para Deus
e o seu caminho é com Deus. Ela não vai voltar para pedir perdão. Agora ela vai pedir perdão. Se ela não amou, se ela não cuidou, não fez, ela vai ter que resolver essa questão agora com Deus. E aquele que ficou tem o tempo aí para se redimir, se converter, reparar, para não ter que pagar depois, né? Então tem essa questão. E o senhor falava a questão das reações em relação à morte, isso também está um pouco associado à questão da estrutura psíquica que cada um tem, né? O fleumático reage de um jeito, como o senhor sabe, o colérico de um jeito, o melancólico de outro. Melancólico ele vai afundar bem mais do que o colérico, né? Porque é natural do temperamento, vai com calma. O senhor é melancólico? Poxa. Melancólico. Não, mas o melancólico tem por natureza a questão da contemplação, a questão do estudo. Hoje de manhã eu dava formação para a comunidade e eu dizia isso, gente, isso não é determinante para nós, né? É condicionante, mas não determina. O que determina é a ação da graça. Então eu posso transformar isso em graça na nossa vida. Agora, quando eu dizer, o melancólico ele tem por tendência natural ele afundar um pouco mais, porque ele introspecta mais. O colérico ele vai reagir de outro jeito. O fleumático vai totalmente diferente. O sanguíneo vai dar o fleumático vai parecer indiferente no velório, né? Indiferente, mas tá morrendo por dentro, porque eu sou fleumático. Mas por dentro tá, é verdade. Né? O fleumático tá morrendo por dentro, porque ele tem essa dificuldade de reagir com a vida, mas enfim, é da estrutura. E o sanguíneo vai dar os pinóide dele e segue a vida, né? É a beleza do dom de cada um. Agora, uma coisa que o senhor falou, nós temos que cuidar para entender que a morte, ela encerra um período, um tempo, e nós temos um tempo pós-morte para resolver algumas questões. Infelizmente, por exemplo, tem pais que mantêm o quarto do filho igual 10 anos depois, igual. A vida evoluiu, a sociedade evoluiu, a existência evoluiu, mas eles pararam naquele dia em que o filho veio a falecer, né? Filhos que não conseguem se desfazer das coisas dos pais, porque, de alguma maneira, ter aquilo é cultivar a pessoa consigo. Mas nós não estamos mais cultivando a pessoa, nós cultivamos uma memória, uma lembrança, né? Meu pai sempre dizia para mim, para os meus irmãos, olha, vocês são o que eu tenho de melhor para deixar para o mundo. Honrem a memória do pai, né? Então, quando a gente negocia com alguém, diz, nossa, parece que eu estou conversando com teu pai, eu estou vendo teu pai, né? O jeito que tu fala, o caráter e tal. Isso é honrar a memória daqueles que nós amamos e mantê-los vivos conosco. Não cultivando um pequeno santuário dentro de casa que muitas vezes nos leva a estados melancólicos depressivos, que é a tristeza que o senhor falava. Porque para Paulo tem a tristeza que gera morte e tem a tristeza que gera vida, que gera conversão, né? A pessoa cai no pecado, ela sofre a dor do pecado e ela tem um impulso para a conversão. É uma tristeza positiva. Agora, vamos, por exemplo, falávamos do melancólico. Ele já está numa situação de morte, de luto, de dor. Se ele começar a ouvir músicas melancólicas, músicas com melodias menores, tons menores, ficar para baixo, ele vai piorar a sua situação. Então, o senhor falava da pedagogia humana. A morte é uma realidade que transita entre duas... A morte é uma verdade que transita entre duas realidades. A realidade humana e a realidade sobrenatural. Ordinária e extraordinária. Ela é uma ponte. Eu preciso também lidar com essa realidade de uma forma humana e inteligente. Eu preciso viver o luto, mas buscar na minha fé os recursos que a minha fé oferece para, dia após dia, vencer esta dor. Porque, padre, existe uma frase, eu não sei como é que está o tempo, mas existe uma frase que muito se diz, né? Mas as pessoas não aprofundam ela, assim, penso eu. O tempo cura. Na verdade, o tempo não cura. Quem cura é Deus. Mas o tempo, quando nós vamos nos distanciando da causa da dor, ela dói menos. Ela dói menos.
Agora, se eu arrasto a causa da dor junto comigo, ela vai doer permanentemente. É como se eu cravar um espinho na carne e eu não tiro o espinho. Eu fico com aquele espinho. E todo dia eu dou uma apertadinha no espinho. Todo dia eu dou uma apertadinha no espinho. Então, não vai haver a cura, porque eu faço questão, humanamente, de manter a dor ali, a causa da dor ali me judiando. Então, de fato, o tempo não cura, mas é possível, com esse distanciamento e com o auxílio da fé, da espiritualidade, ressignificar a experiência de dor, a experiência da perda. Então, nós entendemos, particularmente, que, para mim, a dor da perda é um trampolim para a esperança do reencontro. Eu espero um dia poder reencontrar com meu pai. Eu sei que a relação não vai ser filho e pai, né? Almas maduras, mas poder dar um abraço e dizer: cheguei, estou aqui, beleza, e assim segue a vida. Né? O Senhor vai se reencontrar, porque nós vamos ter a memória não vai ser apagada, nós vamos ter a lembrança elevada à perfeição para podermos adorar ao Senhor. Então, eu vejo assim, a morte, ela se torna muito mais sofrida para quem não a vive em Cristo. Quem não a vive em Cristo, aí desespera. Aí entra aquilo que o senhor falou, perde a esperança. E São Paulo vai dizer, a nossa esperança em Cristo Jesus está para a realidade do sobrenatural, para a vida eterna, para a salvação, não para este mundo. Se estivesse para este mundo, para as coisas temporais, então seríamos os homens mais dignos de lástima. Gosto também daquela frase de São Paulo que separei aqui. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Versículo pequeno diz: não queremos vos deixar na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Essa tristeza sem esperança, isso que é devastador, né? Devastador, devastador. Exatamente. As pessoas, como você falou, essa imagem, a pessoa é sepultada junto com o outro, né? Mesmo ela estando com uma vida toda para administrar. E aí muitas vezes ela se esquece, por exemplo, assim, enterrei o meu marido. Acabou para mim. Esquece dos filhos, né? Mas eu tenho meus filhos ainda. Não só a minha vida, mas também tenho os filhos. Enfim, então, é o sentimento que... Tem gente que diz, eu morri naquele... Aí começam os votos íntimos, né? Eu morri naquele dia... Minha vida não tem mais sentido, eu nunca mais vou ser feliz, eu não tenho motivo para viver. Né? E na verdade, nós temos motivo para viver porque a vida foi um dom dado por Deus, não dado pelo outro que se foi. O sentido da nossa vida não é o outro, o sentido é Deus. O sentido da nossa vida é sempre algo que não pode ser tirado. O ladrão não pode roubar, a traça não pode correr. Né? Então, esse é o sentido maior da nossa vida. Existem depois aquelas outras coisas que vão dando sabores, cores e tal. Mas, padre, eu penso assim, a dor do luto, ela vai ser melhor vivida, se isso é possível se dizer, melhor vivida, se nós já hoje começarmos a aprender a lidar com as pequenas perdas da nossa vida. E as pessoas não sabem lidar com perda, porque a própria psicologia... Ela, quando fala em luto, ela não atribui luto só à morte de uma pessoa. Ela atribui o luto à morte, a situações, circunstâncias de morte. E nós não a humanidade não sabe lidar com a dor, padre. A humanidade hoje não sabe lidar com o sofrimento, com a perda, com as negativas. Não tem estrutura, não tem base, né? Exatamente. Jefferson, então, a gente tem um tempinho para oração, acho que uns 4 minutos, eu acho. Vamos rezar, vamos rezar. Mas assim, olha, então tá eu penso assim, para chegarmos a uma situação de lidarmos melhor com a experiência da morte, é começarmos hoje a lidarmos melhor com as pequenas experiências de morte que temos no nosso dia a dia. Essa maturidade vai nos ajudar a enfrentar momentos maiores mais à frente. Rezamos então, padre? Jefferson, meu muito obrigado, muitíssimo obrigado. Deus vos pague, a você, a sua comunidade também. Agradecer aí, porque foi muito profundo. A vontade que tem é de ficarmos, né? Mas não haverá outra oportunidade para a gente partilhar outras coisas também. Vamos Deus rezar, já pagou, então. padre. Deus já pagou, com certeza.
Eu quero convidar a todos que podem a nos colocarmos na presença de Deus, em coração, elevarmos-nos até a presença de Deus, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e tantos de nós que já passamos por experiências de morte, por experiências de luto, perdas de entes queridos, pai, mãe, pessoas que passaram pela perda, viveram a experiência da perda de filhos, avô, avó. Nós queremos, amado Jesus, colocar essas experiências, essa dor, essas perdas na chaga do teu coração. E da mesma chaga, Senhor, que jorrou sangue e água, nós te pedimos agora, alcança os nossos corações com a tua misericórdia. Porque, Senhor, somente a tua misericórdia, somente o teu amor derramado no nosso coração é capaz de nos ajudar a ressignificar a dor da perda, que muitas vezes chega de supetão, chega de forma abrupta, totalmente inesperada, rompendo, Senhor, uma vida jovem, rompendo, Senhor, uma vida saudável. Somos, Senhor, achincalhados por essa experiência que gera uma grande tempestade. E por conta disso proclamamos palavras infelizes. E queremos te pedir agora, quebra essas palavras que se tornaram votos íntimos, como dizíamos, palavras que determinaram que não seremos mais felizes, nunca mais teremos sentido na nossa vida, que a nossa esperança se acabou, o sentido se acabou, que a nossa vida morreu ali, junto com o outro. Nós te pedimos agora, Senhor, restaura o equilíbrio da nossa saúde afetiva, psíquica, em relação a essas perdas. Só tu pode ir lá naquele dia que vivemos traumas, experiências de dor, de perdas profundas que deixaram marcas profundas. Mas como tu és ontem, hoje e sempre, eu te peço, amado Jesus, pela intercessão da tua mãe bem-aventurada, sempre Virgem Maria, derrama teu bálsamo santo nas experiências de perda, naquelas noites de luto, naqueles momentos de choro, pranto debaixo do chuveiro. Pessoas, o Senhor me dá a imagem de pessoas chorando lágrimas de dor profunda, choro angustiado, um choro carregado de sentimento de morte. Coloca agora no coração do Senhor e deixa Ele derramar o bálsamo dele sobre o teu coração, aliviar a tua dor, porque Deus, o nosso Senhor, é o Deus da vida. E termino dizendo que a imagem que Deus me dá é de Ele levantando muitas pessoas, tirando gente debaixo da cama, tirando pessoas debaixo de edredom, tapadas no sofá, você já estava sendo tomada pelo espírito da depressão, tirando pessoas que estão sentadas, escoradas atrás da porta, no escuro do quarto. O Senhor está libertando você, o Senhor está curando você. Tome posse dessa palavra, levante-se e erga-se, porque o teu Deus, o nosso Deus, é o Deus da ressurreição e da vitória. E tudo isso, Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela graça da intercessão da tua Mãe Santíssima. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua palavra, pela vossa presença consoladora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora desatadora de nós e de São José, patrono da boa morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora desfazer esse nó, o 7º nó. Simbolicamente, amanhã estaremos aqui falando sobre ambientes inseguros, enfim, às vezes é o trabalho, dentro de casa, enfim, essa instabilidade, com a pregadora Carol Garcia. E no sábado estaremos aqui com o Álvaro, falando sobre pandemia. Tá bom, meus irmãos? Espero vocês, então, amanhã, às 9 horas da manhã, e à noite com a missionária Carol. Meu muito obrigado. Deus vos abençoe. Geberton, muito bom, foi muito bom. Obrigado, daquelas Padre. lives que tem vontade de rever. Amém. Deus Amém. abençoe a pessoa profunda.
e séria que você tem levado o Evangelho. O modo como Amém. você tem levado o Evangelho. Um abraço. Amém. Fica com Obrigado. Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, povo de Deus. Tchau.